Fala pessoal, beleza? Kai aqui da equipe do Já Invest para mais uma análise de resultados do terceiro trimestre de 2022 e hoje a gente vai falar dos resultados da Boa Safra, que foi uma das escolhidas lá no nosso grupo para trazer conteúdo aqui no canal. Então, se você quer fazer parte dessa escolha e votar em qual conteúdo que a gente traz aqui para o canal, eu vou deixar o nosso grupo no primeiro link aqui no comentário fixado nesse vídeo, beleza? E falando um pouco aqui das ações da Boa Safra, né, como que tem reagido nesses últimos meses, a gente viu uma forte recuperação ali a partir de julho, porém, nesses últimos dias, né, principalmente ali a partir de 4 de novembro, a empresa começou a ter uma queda bem relevante e uma queda aqui até após a divulgação do resultado, mas a gente tem que lembrar que essa semana foi aquela semana das falas conturbadas ali do futuro presidente Lula, né, onde ele começou a atacar um pouco o mercado, atacar o teto de gastos, e isso acabou mexendo muito com o mercado e principalmente com empresas de small caps. Então vamos ver se o resultado veio bom ou veio ruim. Vamos dar uma olhada realmente no resultado da empresa, tá? Lembrando, pessoal, que a Boa Safra tem uma operação bem sazonal, já expliquei, a gente tem análise completa da Boa Safra, a gente tem vídeo aqui, vários outros conteúdos sobre a Boa Safra, mas ela tem uma operação bem sazonal, então não faz muito sentido vocês compararem algum trimestre com o trimestre, tentem sempre olhar o anual, mas vamos olhar aqui o trimestre da empresa, nesse caso, para a gente entender o que tem de interessante, se veio bom, se veio ruim, o que a gente pode esperar para o ano completo de 2022. O terceiro trimestre é o momento onde ela inicia parte do plantio já para o ano que vem, e é um maior volume de faturamento, então ela tem o primeiro semestre ali onde ela tem bastante custo e o segundo semestre onde ela tem bastante entrada de receita e geração de caixa, né? As vendas começam realmente a entrar no faturamento da Boa Safra. Então esse é um trimestre onde ela tem assim boas notícias para dar para o investidor, tá? Falando aqui da Boa Safra em números, a gente já vê aqui uma receita operacional líquida chegando a 881 milhões, um crescimento de 50% trimestre contra trimestre. Então é um crescimento bem forte. Eu lembro que ela bateu recorde de faturamento em 2021, com uma receita que passou um pouco de acima de 1 bilhão, né? Foi um número muito comemorado pela gestão da empresa. E é muito interessante aqui que no terceiro trimestre de 2022 ela já está com uma receita de 880 milhões, ou seja, falta pouco ali para ela ter uma receita no trimestre de 1 bilhão. Então realmente a empresa tem entregue um crescimento bem forte, sempre foi um case de crescimento, né? Sempre foi um case mais de expansão e crescimento. Então, é um case, para quem gosta de crescimento, é um case interessantíssimo, tá? Porém, a gente vê que a receita da empresa cresceu, os custos da empresa cresceram aqui acima da receita, tá? Um crescimento de custo de 60%. Isso nunca é bom porque a empresa perde margem, como a gente viu aqui, ó, margem bruta caindo e um lucro bruto crescendo bem menos do que a receita operacional. E o que aconteceu aqui, na verdade, nesses dois, que impactou os dois aqui, tanto a receita quanto o custo, foi um aumento forte na venda de grãos. A Boa Safra, para quem não conhece, é uma empresa especializada na venda de sementes, tá? Sementes vivas, sementes de altíssima qualidade. Porém, no momento onde ela faz a colheita, né, os produtores integrados dela fazem a colheita, uns 20%, 25% dessas sementes, né, no momento da análise ali por parte da Boa Safra, eles entendem que não tem uma qualidade suficiente para ser vendidas como sementes e eles vendem essas sementes desperdiçadas assim como grãos. E esses grãos são vendidos num preço muito abaixo de uma semente de alta qualidade da Boa Safra. Então, eles têm todo um custo para preparar uma semente e, na verdade, vem um grão. Isso acaba fazendo com que essas vendas sejam de menor margem. E o que aconteceu é que a Boa Safra, nesse terceiro trimestre de 2022, antecipou muito, né? Reduziu bastante o estoque dela, vendeu muito grão, vendeu 160% a mais de grãos do que no ano passado, por uma questão estratégica. Isso acabou aumentando a receita, né, por um lado, que ela acabou faturando bem mais, mas também aumentou os custos dela, porque esses grãos têm uma margem bem mais baixa. Então isso acabou tendo um impacto positivo na receita, mas muito negativo no custo. Porém, na nossa visão, é algo pontual, né? Faz parte da operação da empresa, é algo pontual, e no quarto trimestre ela já não vai ter tanto esse efeito, então a gente já espera uma normalização de margens para o quarto trimestre e para o ano completo de 2022. Então, quando a gente olhar o ano completo de 2022, os efeitos vão acabar se anulando, né? Porque no quarto trimestre ela vai ter menos venda de grãos e vai ter uma margem melhor. Quando a gente olhar o anual, vai ser mais parecido com a média histórica, tá? Falando aqui no EBITDA da empresa, chegou a 94 milhões, um crescimento de 5%, né, ainda sendo impactado pelas despesas da empresa, então ela está no momento de expansão, ela está no momento de investimento em CAPEX, ela está aí concluindo obras, iniciando obras, fazendo aquisições, aumentando o endividamento,
tudo isso acaba pesando ali nas despesas da empresa, e com todos esses efeitos, o lucro líquido subiu ano contra ano aqui apenas, aliás, subiu não, né? Caiu 2%, um resultado bem flat assim ano contra ano. Quando a gente olha nos últimos 12 meses comparados, os últimos 12 meses anteriores ao terceiro trimestre de 2022, comparado aos anteriores ao trimestre de 2021, teria uma queda maior no lucro, justamente por conta desse efeito da venda mais expressiva de grãos, tá? Mas na nossa visão, no quarto trimestre esse resultado vai tender a se normalizar com margens melhores, e também porque a empresa tem bastante pedidos ainda a faturar. Então ela fechou o terceiro trimestre com mais de 464 milhões ali pendentes ainda de faturamento, um aumento na carteira de pedido tri contra tri de 125%. Então a tendência é que no próximo trimestre a Boa Safra tenha um faturamento final do ano de 2022 que chegue próximo de 1,5 bi, 1 bi 400. Vão depender se eles vão jogar alguma dessas vendas para o início de 2023, mas provavelmente eles vão chegar próximos ali de 1 bi 400 de receita no ano de 2022, que seria um crescimento anual de cerca de 50%. E essa receita, boa parte dessa receita aqui já não é mais grãos, porque ela já antecipou bastante da receita de grãos no terceiro trimestre. Então, no quarto trimestre, a gente vai ver uma melhora significativa de margens, se nada acontecer aí fora do normal, beleza? Então, esse aqui é um dos principais números para vocês acompanharem na Boa Safra, que é a carteira de pedidos. Então, a gente vê uma forte carteira de pedidos aqui no quarto trimestre. A gente já via no trimestre passado, executou, e agora vai vir mais venda e mais faturamento no quarto trimestre. Outros destaques importantes aqui são as expansões que a empresa está fazendo, né? Como eu falei para vocês, ela está investindo em CAPEX, isso aumenta a despesa no curto prazo, aumenta custo, aumenta a dívida, tudo isso impacta, né? Por isso que o lucro dela ainda não saiu muito do lugar, mas vai começar a sair a partir de 2024, 2025, com todas as obras concluídas, se ela não expandir ainda mais. Mas ela tem, são números bem positivos, tá? Com expansão da capacidade instalada de 30%. Outro número muito positivo aqui é o percentual da quantidade de sementes dela que tem biotecnologia, subiu de 80% da safra passada para 90% dessa safra. Lembrando que as sementes que possuem biotecnologia ali aplicadas nela são vendidas com uma margem muito maior. Então ela acaba conseguindo ganhar não só margem, mas também receita e vantagem competitiva, porque ela consegue se destacar e vender sementes que germinam mais, né, sementes com vigor ali maior do que concorrentes dela. E aqui um ganho de share, onde ela já está atingindo aqui 700 lojas e revendas comparado a 500 no trimestre passado. Outro ponto muito importante em empresas de crescimento, que é o crescimento de share, né, ganhar mercado. A Boa Safra, quando ela veio para o IPO, ela tinha mais ou menos 5% do market share. Hoje ela está chegando a 7%. Né, a gente vai dar uma olhadinha nisso na hora dos destaques, tá? Desempenho financeiro da empresa. Então a gente viu aqui que o resultado de receita veio bom, o lucro veio um pouco impactado por conta dessa questão de aumento de custos que é pontual, no quarto trimestre vai se normalizar. Vamos dar uma olhada na dívida da empresa, tá? Então, o caixa da empresa tem subido aqui, principalmente por conta de dois movimentos, né? A venda das cotas dela do Fiagro, que ela iniciou no terceiro trimestre de 2022, então ela vendeu mais ou menos 50 milhões ali das cotas dela, desse Fiagro, e também um financiamento de longo prazo que ela está conseguindo, né? Era uma empresa que tinha dívidas de muito curto prazo, então ela começou a conseguir no mercado dívidas de longo prazo. Isso é muito positivo, isso vai permitir com que ela invista em crescimento de uma forma mais tranquila, porque a Boa Safra ela sempre sofreu bastante, porque no começo do ano ela captava muita dívida, no fim do ano ela já tinha que pagar. Então era uma dívida de curtíssimo prazo, ainda mas a gente espera que ela vá conseguir melhorar o perfil da dívida e começar a estender a dívida, que vai começar a ter uma vantagem muito grande em cima de outros produtores de semente que não têm esse mesmo acesso ao capital, essa mesma solidez de balanço, né, para mostrar para o mercado o fato dela estar listada na bolsa. Isso tudo facilita com que ela tenha acesso a capital. Então, esse aumento de caixa aqui, apesar de ter aumentado a dívida, o perfil da dívida está sendo alterado, isso é positivo, tá? Então a dívida aqui, quem bate o olho acha que a dívida está crescendo, isso é negativo, na nossa visão é positivo. Quando a gente olha a dívida líquida, a empresa com uma dívida líquida de 76 milhões, já chegando aí a 0,8 vezes dívida líquida EBITDA, nada, não é um número preocupante, lembrando também que o EBITDA vai crescer no próximo trimestre, né, no quarto trimestre de 2022, o EBITDA vai crescer e essa dívida líquida EBITDA vai cair para próximo de 0,4, 0 ou até ficar
negativa, tá? Então, é uma empresa que sempre foi muito conservadora, porque eles têm que ser, tá? Eles têm que ser, porque senão eles já teriam quebrado. Como eu falei, eles tinham dívida de muito curto prazo, porque fazia parte da operação. Se a gente conseguir ver eles aumentando as dívidas, né, com um cronograma maior, isso vai ser muito positivo para a operação da empresa. Falando aqui de desempenho operacional, tá? Então isso aqui é outra parte interessante da gente ver, é o market share, tá? Então a empresa está conseguindo chegar em mais estados aqui do Brasil com ganho de share, né? Então eu falei para vocês que ela veio pro IPO com 5,7, tá com 6,1, então realmente a gente vê que é um segmento de alto crescimento, porque a empresa está crescendo 50% ano contra ano, e mesmo assim o share dela está ainda próximo de 6,1. Então ela tem crescido forte, mas o segmento dela cresce muito forte junto com ela, tá? Então é um número positivo, não deixa de ser positivo. Vamos acompanhar para ver se ela vai continuar crescendo, né? Nem que seja pouco a pouco aí, ano após ano, uma hora ela se consolida no setor, que é a nossa tese aqui, que é o que a gente acredita que vai acontecer com a boa safra, tá? Outro número importante da gente acompanhar é que a empresa teve um ganho forte aqui de qualidade das sementes dela, tá? Então ela saiu na safra passada de um vigor médio de 84% para essa safra aqui apresentar um vigor médio de 91%. Então ela consegue, com essa qualidade, convencer mais produtores, mais fazendeiros ali a utilizarem as sementes dela, né? Então ela consegue garantir uma qualidade melhor, que é uma das maiores vantagens competitivas aqui da empresa. Seguindo aqui, a gente falou da expansão da empresa, do tanto que ela está investindo para a expansão, né, de unidades de beneficiamento e CDs, né, centros de distribuição principalmente, além de aquisições. Mas a gente vê aqui que ela realmente vinha num movimento de baixo CAPEX, tá? E quando ela começou a ter acesso ao capital, principalmente ali de 2021 para frente, a gente vê que ela tem acelerado bastante, aumentado esse CAPEX para crescer. E mesmo assim, né, como eu mostrei para vocês, ainda com share baixo, então, na nossa visão, ela tem que continuar nesse segmento, nesse movimento de expansão e de aquisições. Então é acertado a nossa visão, mas esperem aumento de custo, porque um investimento no curto prazo aumenta os custos da empresa, aumenta as despesas, né, até ter sinergia, até a operação tá rodando certinha, isso faz a margem cair um pouco. Então esperem resultados um pouco abaixo da média no curto e no médio prazo da boa safra, mas no longo prazo isso daqui realmente tende a ser bem positivo para a empresa. Falando um pouquinho aqui da aquisição recente, né? Então ela fez a primeira aquisição após o IPO. Ela já informou ao mercado que é um pouco difícil da empresa fazer aquisições, porque poucas empresas no ramo são profissionalizadas no mesmo nível que a profissionalização que eles têm dentro da boa safra, mas eles conseguiram fazer uma aquisição aqui de 2/3 da Best Way Seeds, que é uma empresa pequena, focada ali na produção de sementes e focadas ali no mercado de milho. Então isso é importante também, apesar de ter sido uma aquisição pequena, é importante para a empresa reduzir cada vez mais a exposição dela à soja, que é uma dos maiores riscos da tese, que é a grande exposição à boa safra a uma única commodity, tá? Então 95%, 98% da receita da boa safra vem basicamente da soja, então quanto menos ela conseguir depender da soja, melhor no longo prazo. Claro que ela tem que fazer isso de uma forma que ela não perca a eficiência que ela tem na produção de sementes de soja. Ela tem que fazer isso de um jeito onde ela agregue conhecimento e gestão e qualidade em outras commodities, tá? E reduzindo aos poucos, não simplesmente crescer por crescer só para reduzir o risco, porque aí ela vai perder as vantagens competitivas dela, mas fazendo movimentos pequenos assim, a gente sabe que com o passar dos anos, a tendência é que ali a soja caia para 80%, 70% do resultado da empresa, já começaria a ficar mais confortável para o investidor. Então, pessoal, vamos passar nos destaques aqui para fechar a nossa análise. A empresa trouxe um crescimento da receita em 70% nos últimos 12 meses, então a empresa está com forte crescimento de receita, com uma boa base de pedidos para aumentar a receita no quarto trimestre de 2022, deve chegar próximo aí a 1,4 bilhões, 1,5 bilhões. Vamos ver se eles vão realmente efetivar todo o faturamento no quarto trimestre, eles podem deixar alguma coisinha para o ano que vem. Um aumento importante da liquidez, né, 50 milhões com a venda de cotas do Fiagro e financiamento de longo prazo de 110 milhões. Então a empresa começa a melhorar ali o perfil da dívida dela, que era um dos problemas da tese da Boa Safra. Ela fez também a aquisição da Best Way Seeds, para reduzir a exposição dela em soja e entrar mais forte no mercado de milho. A conclusão ali de algumas obras de CDs
de UBSs e também ela está em outras obras, né, ainda nesse momento em funcionamento. Então a Boa Safra, ela tem uma gestão que ela sabe exatamente o que ela precisa fazer para melhorar e para crescer no longo prazo, né? Então ela está é, aumentando a liquidez dela, melhorando o perfil da dívida, reduzindo a exposição de soja e aumentando e investindo para aumentar a capacidade instalada dela no produto de soja, que é o que mais cresce, né? Então é um mercado que cresce bastante e a empresa sabe disso e ela está investindo. Então é uma gestão realmente que, na minha visão, está indo para o caminho certo, tá? Então vamos voltar lá para a nossa nota. Também acredito que não precise mudar nada, tá? Setor nota 4, governança nota 4, empresa ainda nota 8, tá? Se ela começar a melhorar esse perfil de dívida, começar a ganhar um pouco mais de market share, ganhar um pouco mais de margem, reduzir a exposição à soja, a gente pode pensar em aumentar a nota, por enquanto, nota 8 na nossa visão. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, compartilhar ele com seus amigos investidores, deixar comentado aqui também outras empresas que você quer que a gente traga aqui para o canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo.